sabe, né, tio Rei? Mas vamos começar então com a troca de faíscas do momento. Vamos falar sobre a situação entre o presidente do Senado e o governo. A gente já introduzia o assunto por aqui, então aproveito para já trazer o primeiro trecho dessa manifestação que o Alcolumbre fez no fim de semana, tio Rei, para você ir destrinchando aqui com a gente. Ele dizendo, abre aspas, é nítida a tentativa de setores do Executivo de criar a falsa impressão perante a sociedade de que divergências entre os poderes são resolvidas por ajuste de interesse fisiológico com cargos e emendas. Isso é ofensivo, não apenas ao presidente do Congresso Nacional, mas a todo o poder legislativo. Não gostou muito dos burburinhos que rolaram nos últimos dias em torno das negociações, se assim a gente pode dizer, né, tio Rei? Mas aqui a gente já tem um começo interessante para entender essa faísca do momento, né? Pois é, bem fofinha a carta dele. Veja você, Nath, fique tranquila, eu sei que você estava um pouco aflita com isso. O Congresso brasileiro agora parou de se mover por cargos, emendas, etc. Não é mais isso. Agora são convicções ideológicas. Fala o sujeito que tem 2 ministérios, que tem nomes em praticamente todas as agências reguladoras, que tem indicado seus em quase todos os ministérios, né? Cargos de segundo escalão em penca, além daqueles de primeiro escalão, que participou ativamente da questão da margem equatorial, da exploração do petróleo na margem equatorial, porque ele tem interesses nessa área e ele sabe quais são os interesses que ele tem, né? E, na verdade, isso não foi plantação de ninguém. Qualquer jornalista sabe disso, qualquer jornalista que cobre política sabe disso, né? Então, vem com essas questões, falando que pode ser com cargo, pode ser com emenda. Aliás, eu até proponho ao senador, vamos fazer uma frente, senador, contra essas emendas pornográficas, absurdas, ilegais, inconstitucionais, diga-se de passagem, né? Porque Poder Legislativo não executa orçamento, Poder Legislativo vota orçamento nas maiores democracias do mundo. Agora, executar orçamento, como aqui no Brasil, 50 bilhões por ano, não, né? Que é a grande indústria das emendas, que, na verdade, que está na raiz da formação desse Congresso que está aí, desse Congresso ultra-reacionário. Mas vamos lá, não são questões dessa natureza, então são questões de qual natureza, né? Ele diz, em verdade, trata-se de um método antigo de desqualificar quem diverge de uma ideia ou de um interesse de ocasião. Minha querida Nath, vamos falar de interesses? Ele falou de interesse, então falemos de interesses. Quais são os interesses que estariam por trás, ele sugere algum, por trás da indicação do Jorge Messias feita pelo presidente da República? Qual o interesse? Bom, não servindo o interesse que então moveria a escolha do Jorge Messias, agora eu me dirijo ao Alcolumbre. Qual é o seu interesse em nomear Rodrigo Pacheco com essa determinação? E olha, divergências com o governo, com o governo Bolsonaro, quando ele presidiu o Senado, né? Não, não são de agora, né? E depois foi presidente da CCJ. Sim, existem interesses. Interesse na política é uma coisa normal. Desde que legítimo, desde que legal, está tudo certo, né? Agora, se ele sugere alguma forma, algum interesse escuso do governo, eu pergunto, por que o dele não é escuso também? Por que é preciso? Ele não rompeu com o Bolsonaro, ele até havia pouco não tinha rompido com o Lula. Exigências, não sei o quê, tal. Até o contrário, se aproveitava da tensão maior com a Câmara para se colocar ali como uma âncora de confiabilidade para o governo. E sempre cobrou muito caro por isso e ele sabe disso, né? Então, pergunto, vamos falar de interesses? Se vamos falar de interesses, eu quero saber quais são os dele também, né? Porque o interesse do Lula seria qual? Ter mais um aliado no Supremo, tá bom, isso
todos os presidentes que fazem indicação, evidentemente, não vão indicar inimigos, não vão indicar pessoas que pertençam a um pensamento radicalmente contrário. Bolsonaro indicou 2 aliados, chegou a dizer que tinha 20% do Supremo, não é? Chegou a indicar alguém que ele disse ser terrivelmente evangélico, porque estava atendendo a sua base evangélica, não é isso? E, aliás, o Alcolumbre criou dificuldades para o André Mendonça. E não era preconceito ideológico, não era preconceito religioso. Ele criou dificuldade para o Alcolumbre porque foi para o Mendonça, porque foi um momento em que ele tinha perdido o controle sobre as emendas. E ele demorou 4 meses na presidência da CCJ para marcar uma sabatina. Então, quem demora 4 meses para marcar uma sabatina porque está se sentindo contrariado, agora vem dizer: não, temos que marcar, isso está seguindo o rito. Não está seguindo rito nenhum. Né? Ele está querendo derrotar o presidente da República. E aí é muito grave? Sim, porque é o seguinte: em 134 anos de Supremo, 5 nomes foram rejeitados, todos no governo Floriano Peixoto em 1894, Nath. Já faz algum tempo. Né? E ali sim, pelo menos 3 que o Floriano indicou não tinham formação jurídica. Um deles, aliás, um grande médico, Barata Ribeiro, nome de avenida. Né? 3 não tinham formação jurídica. Um deles era formado em direito, mas era um general da Revolução Federalista, que não tinha nada a ver com a área, na verdade, de verdade. E o outro era um procurador que tinha formação, mas, enfim, estava ali no combo de um governo autoritário que se relacionava mal com a política. Então, foram aqueles 5 casos do governo Floriano. Né? Na prática, uma ditadura. Né? Depois disso, nunca mais. Seja em democracia, seja em ditadura. Não se conta aí do Estado Novo que o Supremo ficou fechado. Né? O Alcolumbre, nós vimos um presidente golpista, e já era golpista, nomear 2 presidentes, indicar 2 presidentes do Supremo, 2 ministros do Supremo, que foram aprovados. Aí o Alcolumbre quer ter a glória de ter na sua biografia a rejeição de um ministro indicado pelo presidente que foi alvo da tentativa de golpe. E para conseguir isso, ele conta com os votos de golpistas remanescentes, demonstrando que, se preciso, Alcolumbre também adere ao golpismo. Né? Dentro desse quadro, desse congresso absurdo que a gente tem, o mais reacionário da história. Votado pelo povo, não estou botando isso em dúvida, mas também não tenho dúvida de que é o mais reacionário da história. Né? E aí eu quero saber, não é a primeira vez que o Alcolumbre tem um pleito que não é atendido. Por como ele tem muitos, se deixar, ele governa o Brasil, a América Latina, o mundo, as esferas. Não é a primeira vez que ele tem um pleito não atendido. Mas por que diabos, desta vez, resolveu fazer assim, ou vida ou morte, ou tudo ou nada? Vamos para a briga, agora é para valer. Por quê? O que é que move tanto rancor? Aliás, vou fazer uma outra pergunta, importante, também para o jornalismo investigativo. Eu não sou, só investigo advérbios, como dizia Humberto Eco. O que é que move tanto temor? Tem alguma coisa muito séria aí. Para ser assim, com essa fúria? Se é certa a prerrogativa do presidente da República de indicar ministro, e é certa, né, senhor? Aí diz, o Senado é escolher, aprovar ou rejeitar. É fundamental que nesse processo os poderes se respeitem e que cada um cumpra o seu papel. E aí ele está bravo, por que ele está escrevendo isso? Ele está bravo porque
Saiu no Diário Oficial a indicação do Messias, mas o governo até agora não mandou a indicação, pelo menos não tinha mandado até havia pouco, para o Senado. E não mandando indicação para o Senado, não dá para votar a toque de caixa, como ele tinha decidido. Porque foi assim, agora eu vou rejeitar a indicação feita, para mostrar quem manda nessa zorra aqui. E aí ele está cobrando que o governo mande como se ele tivesse competência para isso, como se ele tivesse poder para isso. Então vamos lá. Não é ele que indica o ministro, é o presidente da República, é uma prerrogativa do presidente da República, que ele quis solapar, que ele quis tomar, que ele quis destruir. E agora ele quer impor ao governo que envie o nome para que ele possa derrotar. Diz assim, manda aqui, que eu quero derrotar. Puxa, me deixe derrotá-lo. Senão eu vou ficar magoado com você. Hã? É um absurdo, é uma aberração isso. Né? Alguns setores estão se divertindo com isso. Olha aí, governo, não sei o quê. Né? Ah, esse Senado que nunca valia nada, sempre é um jogo de cartas marcadas. Não, vem cá. A eventual rejeição do Messias, caso se dê, vai se dar por bons motivos? Vai se dar porque se trata de um momento de autonomia do Senado? Ou vai se dar porque o presidente do Senado tem interesses contrariados? Em algumas áreas eles são bastante presumíveis, mas ainda não comprovados. Hã? Isso é bom para o país? Isso é bom? A partir daí, a gente muda a disciplina da indicação dos ministros, de futuros ministros do STF. A partir daí, nós teremos mais critérios. A partir daí, nós teremos mais excelência técnica. O que é que está sendo posto em dúvida aí? É o notório saber jurídico do Messias? É a trajetória dele? É o conhecimento dele ou não da coisa pública? Nada disso está sendo avaliado.